Boa tarde a todos. Hoje é a nossa 7ª aula de Química Geral e Inorgânica, onde nós vamos falar sobre energia, sobre a termoquímica. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Compartilhar aqui a tela. Lembrando, né, que nosso último encontro, ele foi na semana passada, e nós abordamos o tópico reações químicas, né? Então, hoje, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre as reações químicas, porque nós vamos abordar a energia envolvida nessas reações químicas. A aula gravada está aqui, né? Como foi disponibilizado na última semana. Não esqueçam o questionário, né? Sobre reações químicas, ele fecha hoje, né? Às 23h e 55 minutos, se não estou enganado, 59. Tá? Então, se tiver dúvidas, depois a gente pode tirar essas dúvidas, caso vocês tenham alguma. Então, hoje, nós vamos falar, lembrando, né, aqui é a terceira, semana passada foi a terceira aula da avaliação 2. Hoje nós iniciamos a primeira aula da avaliação 3. Só para aquelas pessoas que entraram na última semana, né, nós estamos com as aulas abertas, né, porque esse pessoal precisa também assistir às aulas e fazer as atividades. Então, a 1, 2 e 3 da avaliação 1, a 1, 2 também estão abertas, tá? Eu deixei abertas até o dia 16. Se porventura as outras pessoas fazer refazer, só me avisa, professor, eu refiz a tarefa tal, se o senhor puder reavaliar, né, fica mais fácil para podermos trabalhar. Então, termoquímica. Antes de falar de termoquímica, né, nós não podemos deixar de falar sobre a energia. Porque a energia, ela permeia o nosso mundo, vamos dizer assim. E depois do advento da explicação do Einstein, né, de quando ele tentou explicar a matéria e a energia através de uma fórmula, deixa eu pegar aqui o nosso, não sei se todos lembram, né, mas quando o Einstein faz a célebre fórmula dele, que a energia é igual a mc ao quadrado, ele acaba de juntar matéria, massa, né, com energia. Ou traduzir que a energia é matéria e vice-versa. Onde o c aqui é a velocidade da luz ao quadrado, né? Então, claro que ele usou isso para tentar explicar basicamente, né, as partículas, né, que ele chamou de fóton, né, mas ela é aplicável a toda a matéria. Lógico que a matéria, como nós conhecemos, né, os móveis, né, os nossos utensílios, a gente pode dizer que é energia condensada. E já vou explicar por que de falar isso. Então, não podemos esquecer que nas reações químicas, elas obedecem duas leis fundamentais. A lei de conservação da massa, que quer dizer o quê? Que nada se cria e nada se destrói, tudo se transforma, né? Então, o que eu tenho antes de uma reação tem que estar após. Pode estar transformado, né? Então, quando eu pego hidrogênio e oxigênio e faço a reação química, ele vai estar depois na forma de água. Mas eu não posso destruir átomos, né?
Temos essa capacidade? Temos, mas eles vão se transformar em outros átomos, em outras estruturas, tá? Mas não vamos entrar nesse nível. E a segunda é a lei de conservação da energia, porque a energia, ela também se conserva. Ela pode se transformar, né? Então, uma energia química que estava nas ligações dos hidrogênios e dos oxigênios, eles podem mudar quando os átomos acabam se ligando, formando as ligações da água. Bom, mas o que vem a ser energia, né? Normalmente, né, ela é definida como capacidade de realizar trabalho. Bom, mas o que é trabalho, né? Trabalho, os químicos definem como uma variação orientada de energia que resulta de um processo. Se a gente for pegar na física, trabalho é quando você pega uma massa e aplica uma força, ele se desloca num determinado trajeto. Então, você diz que aquilo é um trabalho, é quando você consegue, vamos dizer assim, mudar de posição certos utensílios, fazer girar, fazer mover, né? Tudo isso tem a ver com a energia, tá? Bom, a energia, ela pode ser dividida, por exemplo, em energia radiante. O Sol, por exemplo, é o que nos alimenta de energia, né? Porque ele está sempre emitindo, através dos seus raios solares, né, energias que são aproveitadas pelas plantas, são aproveitadas, agora mais recentemente, pelos painéis solares, né, ou até mesmo por nós, a nossa pele, que aproveita essa energia para ativar certas substâncias. Então, a energia radiante, podemos também falar de energia térmica, aquela que está associada ao movimento dos átomos, né, que nós traduzimos como energia térmica. Ou, né, pode estar na forma de energia química, energia que está associado à ligação nas substâncias, né, a ligação dos átomos, o arranjo que esse átomo pode apresentar, o que esses átomos podem apresentar nas substâncias, vão ter um conteúdo energético, né, que muitos podem chamar também de energia potencial. Então, aqui só mostrando uma reação química, né. A energia potencial, no caso de associado com o movimento, ou potencial no sentido de que pode ser transformada em outra energia, como energia cinética, né. Aqui está mostrando, né, que enquanto ele está se preparando para dar o chute, né, ele tem uma energia potencial. Depois que ele acerta a bola, essa energia potencial é transformada em energia cinética. Então, o movimento geralmente está associado com energias potenciais, né? E aqui, eu peço que daí vocês assistam, ele vai falar melhor sobre a energia e sobre a questão da lei de conservação da energia, né? Porque o primeiro princípio da termodinâmica daí tem a ver com a dinâmica da energia, né, do calor, né, a dinâmica da energia. Aqui ele vai ter uma certa introdução ao que é energia, e eu peço que vocês assistam, que é muito interessante, porque a energia, ela pode estar associada a muitos processos, e ela está associada a muitos processos, né? Bom, mas, e como é que acontecem essas variações de energia em função das reações químicas? Vejam só, nós vamos poder associar a energia com um conteúdo que possa ser transferido, por exemplo, calor. Tem reações que acontecem em função do calor. Um exemplo, né, os alimentos, quando nós levamos eles ao fogo, né, emprestamos energia, não precisa ser só o fogo, pode ser o micro-ondas, pode ser outras formas, né, que empreste energia para esses alimentos, a gente consegue transformá-los, né, para uma maneira que possamos assimilá-los melhor, né, por uma questão de
transformação daqueles conteúdos energéticos e conteúdos de nutrientes que eles tenham, né, que possam ser transformados devido à ação de calor. Então, a energia aqui é transferida para essas substâncias e elas se transformam em outra que possa ser assimilada. Então, o calor, ele é tido aqui, né, como a transferência de energia, deixa eu aumentar um pouquinho mais, como a transferência de energia térmica, né, entre dois corpos que estão em temperaturas diferentes. Isso é o que é chamado de calor. Vejam, o calor, então, ele é um fluxo de energia entre corpos, né, em que eles tenham diferença de temperatura. Geralmente associado, o de maior temperatura flui para aquele de menor temperatura. Mas, para analisar isso, a gente precisa identificar de forma didática, né, algumas questões com relação a esse calor absorvido ou calor liberado. Tá? Primeiro, essas energias vão estar associadas ao que a gente chama de um sistema. Sistema vai ser toda a região do universo, né, uma pequena região, que a gente pega para o estudo. Por exemplo, se eu pegar um copo de água, posso dizer que o que está dentro do copo é o meu sistema. Se eu pegar, por exemplo, uma panela em que eu vou levar ao fogo, posso dizer que aquele é o meu sistema. Então, tudo que eu pego, parte do universo que eu pego para analisar, eu chamo de sistema. E tudo que estiver em contato ao redor desse sistema passa a ser o que a gente chama de vizinhança. Por que a gente tem que ter isso como observação? Porque dependendo de como for o meu sistema, ou como estiver acondicionado o meu sistema, eu posso ter trocas energéticas, e não só energéticas, mas trocas de massa também, entre o meu sistema e as minhas vizinhanças. E isso pode acarretar algumas sensações, como liberação de calor, em que possa aumentar a temperatura das vizinhanças, né? Ou diminuição de calor, diminui a temperatura das vizinhanças, né? Então, isso é importante a gente definir. Nós temos aqui a demonstração de 3 tipos de sistemas, né? Um sistema que representa um sistema aberto, então tem troca de massa e calor com as vizinhanças. Um sistema fechado, em que apenas há transferência de calor e não de massa, né, de substâncias. E um terceiro, que pode ser aquele sistema que a gente chama até de adiabático, né, que é um sistema onde que ele é completamente isolado, onde nem calor, nem massa ele vai trocar com as vizinhanças, tá? Então, esses são 3 tipos de sistemas que a gente pode encontrar. Bom, aqui tem um vídeo, né, só para ilustrar, é um vídeo de uma tragédia, né, mas é um exemplo, né, na década de 20, 30, usava-se muito dirigíveis, né, a Alemanha usou muito dirigível, só que eles usavam um gás, né, para torná-lo mais leve que o ar, que era o gás hidrogênio. Eles optaram por isso para não ficar na dependência dos Estados Unidos, que era o país que produzia o hélio, né? Também é um gás mais leve que o ar, só que ele é inativo, né? Ele não reage. O hidrogênio, por sua vez, não, ele reage, né? Então, por isso que provocou essa tragédia. Só não foi maior porque muitas pessoas que estavam nele sobreviveram, a grande maioria. Então, o que é o gás hidrogênio? O gás hidrogênio, ele é altamente inflamável, né? Então, ele reage com oxigênio se você fornecer uma pequena energia que inicie
o processo. E ele vai gerar água. Só que, até gerar água, ele também vai liberar energia na forma de energia luminosa ou na forma de energia de calor, né? Então, vejam, nesse caso, né, chamamos de mistura reacional, a mistura em que eu tenho os componentes da reação. Só para relembrar, né, que a gente falou na última aula, que nós temos que uma reação tem reagentes. Opa, desculpa, hoje eu estou sem o mouse, estou escrevendo com o touch do notebook, né? Então ele é pior ainda, né? Mas eu tenho os meus reagentes ou reatantes, né? Nossa, ficou pior que a encomenda. Tá, reagentes que vão formar os produtos. Nossa. Tudo que vem antes da seta, né? A seta indica a transformação. Tudo que vem antes da seta são aquelas substâncias que a gente chama de reagentes ou reatantes, né? Elas são aquelas substâncias que vão sofrer a transformação. A seta indica isso, transformação. E os produtos são todas aquelas substâncias que se formaram em função dessa transformação. Vejam bem. Então, no caso ali da reação, eu tenho o hidrogênio mais o oxigênio, são os reagentes. Eles vão se transformar em produtos, que no caso aqui vai ser a água. E além da água, esse tipo de reação, que no caso aqui também pode ser chamado de combustão, né, libera calor. Eu vou chamar de Q, tá? Que é melhor. Calor, tá? Então, vejam, meus reagentes se transformam em produtos e além desse, como subproduto, o calor. Essa reação, então, a gente chama de exotérmica. Por que exotérmica? Porque libera calor. Se a reação, para acontecer, precisa de calor, a gente chama ela de reação endotérmica. Então, qualquer processo, né, que libera calor, eu chamo de reação exotérmica. E todo processo em que precisa de calor para acontecer, nós chamamos de endotérmico. Aqui, ó, uma outra reação. Vejam que teve que fornecer energia. E aí, para quem? Para o óxido de mercúrio. E daí ele liberou o mercúrio líquido e o gás oxigênio. Vejam, se precisou de energia, é um processo endotérmico. Então, se a gente observar aqui, ó, os dois processos que a gente está vendo, ó, o que aconteceu? Ó? A água, né, os hidrogênios e os oxigênios se transformaram e liberaram e formaram a água. Vejam que a água tem um conteúdo energético menor do que os reagentes, né, que são hidrogênios e oxigênios. O excesso, quer dizer, como ele tem um conteúdo menor, existe uma diferença de energia entre produtos e reagentes. E essa diferença é a energia que é liberada. Agora, numa reação, num processo endotérmico, a energia do meu reagente é menor do que a energia do produto. Então, para que possa acontecer essa transformação, precisa de energia. Essa energia vem das vizinhanças para o sistema, né? Então, o calor, ele é assimilado, é fornecido, então tem que vir de algum lugar, né? Tem que vir de fora do sistema. E
Por isso que a gente fornece, quando vai cozinhar os alimentos, a gente coloca no fogo, ou passa micro-ondas, né? Fornece micro-ondas, ou, né, outra forma de energia. Bom, agora, e a primeira lei da termodinâmica? O que diz a primeira lei da termodinâmica? Ela diz o seguinte, que independente das variações, a energia do sistema, como um todo, né, ele tem que ser constante, né? A primeira lei, ela se baseia na conservação da energia. Vejam, então, aqui tem um vídeo que vai justamente especificar isso, introdução à primeira lei, que vai indicar que quando eu tenho um conteúdo de energia, eu posso intercambiar ele para outras formas de energia. E aqui está a fórmula da primeira lei. Então, a energia, vamos pensar assim no sistema, ele vai ter um conteúdo de energia interna. Esse conteúdo de energia interna vai ser igual à quantidade de calor mais a quantidade de trabalho que ele vai realizar. Então, isso quer dizer o que para nós? Que se eu igualar trabalho mais trabalho igual a zero, eu teria que o calor é igual ao trabalho, ao menos trabalho. Quer dizer, esse calor, ele pode gerar um trabalho, tá? E aí temos que ver, dependendo do sinal, né, eu posso estar fazendo um trabalho nas vizinhanças ou posso estar recebendo um trabalho da vizinhança. Então, depende de como o meu sistema está interagindo com as vizinhanças. Certo? Então, a primeira lei da termodinâmica fala isso. Bom, mas, como nós vamos falar da química, essa primeira lei, ela voltado para as reações, a gente trabalha com entalpia. O que vem a ser entalpia? O conteúdo de calor que a gente vai encontrar nas transformações, nas reações. Esse conteúdo de energia, ela vai ser armazenado nos reagentes e nos produtos. E a diferença entre o conteúdo de energia dos reagentes e dos produtos é que vai dar a entalpia associada às reações químicas. Vejam, lembrando só que a gente viu lá no começo do nosso curso, né, sobre ligações. As ligações, na verdade, são que conteúdos energéticos que mantêm, né, os átomos unidos. Então, eles se juntam através dos elétrons. E os elétrons, eles vibram, né, e eles giram, eles se movimentam através de energia, eles têm uma energia associada. Então, o conteúdo de energia de uma ligação entre o hidrogênio e o oxigênio é diferente de um conteúdo de energia, por exemplo, do hidrogênio ligado com hidrogênio ou do oxigênio ligado com oxigênio. E isso que a gente vai ver mais adiante. Então, a energia, ó, ela pode ser liberada por uma reação química, né? Se liberada por uma reação química, ela já existia antes, armazenada nos reagentes. Ou se ela é absorvida por uma reação química, ela não se perde, né? Então, ela permanece no sistema e ela é armazenada nos produtos. Então, vejam que o ΔH, o que é o ΔH? O delta, quando a gente usa nas nossas formulações, sempre vai indicar variação. Vai ser sempre a entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes. O calor, então, está associado com esse ΔH. Então, aqui, ó, quando a gente fala em termoquímica, a gente vai associar, em vez de falar de calor, a gente vai falar de ΔH, de entalpia, que é o calor, né? Praticamente é o calor. Cada substância armazena um certo conteúdo de calor, de energia, que pode ser alterado quando você altera a substância, né? Quando você altera, você promove a transformação. Lembrando, uma reação química é quando acontece uma transformação e que muda as ligações dos elementos. A ligação
das substâncias. Uma substância, enquanto reagente, tem uma estrutura. Depois que sofre a transformação, formam outras substâncias com outras estruturas, com outras ligações. Então, uma coisa que a gente tem que deixar clara aqui, as ligações dos reagentes são desfeitas parcialmente ou totalmente para gerar um produto que vão ter ligações parcialmente novas ou totalmente novas. Então, nós temos dois tipos de reações, como nós já falamos, né? As reações exotérmicas, que liberam calor. Aqui tem um exemplo, né, que é a formação do CO2, ou combustão do carbono grafite, né, que acaba liberando um conteúdo de energia de 94 quilocalorias. Então, aqui ele está mostrando que o calor é um subproduto, e aqui ele está mostrando a entalpia. Vejam, sempre que quando ele está associado na equação, ele tem um sinal. Quando ele está associado na forma de ΔH, ele vai ter outro sinal, vai inverter. Por quê? Porque o ΔH negativo é o que indica uma reação exotérmica. Vejam, os reagentes têm uma energia mais alta. Quando se transforma no produto, baixa essa energia e vai ter uma diferença de energia. Essa diferença, justamente, é a energia que é irradiada para as vizinhanças do sistema. Já as reações endotérmicas são aquelas que necessitam de calor. Eles precisam absorver calor da vizinhança para gerar o produto. Então, vejam que aqui está sendo demonstrado, ó, que o carbono mais 2 enxofres, para formar o sulfeto de carbono, precisam retirar, ó, das vizinhanças 19 quilocalorias. Quando eu vou representar na forma de ΔH, ele vira o sinal positivo, tá indicando que o sistema precisa absorver energia para realizar a reação. Aqui está mostrando, os reagentes têm um conteúdo de energia mais baixo, precisam absorver energia para aumentar o conteúdo e gerar o que nós chamamos de produto. Então, vejam que ele está com uma energia maior. Essa diferença agora, ela está subindo, então, ela vai ser positiva. Enquanto que na exotérmica, vejam só, o conteúdo de energia estava descendo. Então, o excesso é liberado na forma de calor. Uma outra coisa que também que a gente precisa deixar bem claro, vamos pegar aqui o nosso frame aqui, vejam bem, quando a gente vai, digamos que a gente vai pegar aqui, ó, o carbono mais o enxofre, né? São 2 enxofres. E ele vai se transformar no sulfeto de carbono. O que nós temos que pensar é que a transformação, ela vai passar por um estágio que a gente chama de complexo ativado, em que o carbono vai ter um intermediário de ligação entre os enxofres, né, e os átomos de carbono. Para depois rearranjar isso na forma da ligação do produto. Esse conteúdo intermediário, esse estágio intermediário, o complexo ativado, é quando ele chega naquele máximo de energia que favorece a formação do sulfeto de carbono. Vejam, sulfeto de carbono, o carbono tem 4 ligações, precisa fazer 4 ligações, e cada enxofre precisa fazer 2 ligações. Então, o estágio intermediário é quando todos os átomos estão meio que com ligações tênues ainda, né? Uma ligação intermediária. E depois, ele fornece energia suficiente para chegar nessa estrutura. Teoricamente, né, as reações exotérmicas tendem a ser mais rápidas do que as reações endotérmicas. Tem a ver com o conteúdo energético que eles necessitam. Bom, então a entalpia vai ser o quê? Vai ser o calor que é transferido
entre sistema e vizinhança realizados sob pressão constante, ou seja, não se altera a pressão. Quando se altera a pressão, e aí isso vai ser buscado por empresas que querem aumentar o rendimento das suas reações, aí ele vai ter uma influência conforme se quer. Se quer mais produto, tem que ver como é que é a relação de volume. Isso a gente vai ver na cinética, que vai ser na próxima aula, sábado. Tá? Sábado é a nossa próxima aula, né? A nossa 8ª aula. Então, a entalpia, ela é uma função de estado. O que quer dizer função de estado, né? Que ela independe se ele vai ter estágios intermediários. Ele precisa só saber qual era o conteúdo energético inicial, que no caso dos reagentes, e qual o conteúdo final, no caso dos produtos. Então, quando o delta é positivo, o sistema vai ganhar calor das vizinhanças, são aqueles processos endotérmicos. Quando o ΔH é negativo, é o sistema que vai liberar calor para as vizinhanças. Então, ele que vai liberar, são as reações exotérmicas. De modo geral, a gente já pode até colocar isso bem no nosso imaginário, que todas as reações ditas de combustão são reações exotérmicas, porque o conteúdo energético dos reagentes é muito maior do que o conteúdo energético dos produtos. Para começar, só como um exemplo, deixa eu limpar o meu frame aqui, só para a gente ter uma ideia, podemos colocar aqui gasolina, eu vou colocar gas, como os americanos, que reage com oxigênio e vai formar CO2 mais água. Oi. Desculpem a minha falta de habilidade. Bom, o gás aqui, gasolina, gasolinas, eles são hidrocarbonetos, na sua grande média, uma mistura, né, de 8 carbonos e 18 hidrogênios. Então, pode variar a sua estrutura, pode ser ramificada, pode ser cadeia carbônica normal, né, com uma, com duas, com três ramificações, aí depende, tá? É uma mistura. Gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos que a gente consegue através do petróleo, né, da destilação de petróleo, e quando ele reage com oxigênio dentro do motor a combustão, a tendência é liberar CO2 e água. E vai liberar ainda um conteúdo de energia, vou botar aqui um E maiúsculo, vou botar assim, energia. Um conteúdo de energia alto, né? E parte dessa energia é convertida em trabalho, né? Por quê? Porque daí parte dessa energia é usada para mover nos automóveis, né? Mover o automóvel, né? Dar impulso para esse automóvel, porque daí os pistões, né? Da combustão se movem para cima e para baixo, e então esse movimento acaba girando eixos, né, e esses eixos acabam levando o automóvel para onde se quer. Por que eu digo que parte? Porque grande parte é dissipada na forma de calor, já dentro da câmara do próprio motor, né, o motor ele já é feito para poder absorver parte desse calor, mas além disso, ele precisa ser resfriado, por isso que tem o radiador, por isso que tem a entrada de ar, para justamente auxiliar nesse resfriamento, porque é muito calor liberado, né? Vejam, então, toda a combustão, ela vai ter praticamente isso. Eu vou ter um combustível, por isso que chama de combustão, né? Mais oxigênio, que é o comburente, e vai formar os produtos mais energia. Então, vai formar
gás carbônico e água. Se a gente parar para analisar, ó, uma molécula complexa que vai se transformar em outras mais simples, e por isso que o conteúdo de energia baixa. E o excesso é aquela energia que sai na forma de calor. Parte é aproveitada e grande parte é dissipada, né, no ambiente. Tá? Claro que não estou nem falando se o motor está regulado ou não, se a combustão está sendo completa ou não, que aí geram outros tipos de problemas, como poluição. Aí, em vez de sair CO2, pode sair monóxido de carbono. Não podemos esquecer que o oxigênio que vai entrar lá na câmara de combustão, ele vem do ar, e o ar não tem somente oxigênio, tem nitrogênio, então o nitrogênio também entra e pode reagir aqui formando compostos nitrogenados. Ainda mais porque tem alta energia no sistema. Não estou nem falando desses, né? A indústria automobilística conseguiu aí alguns avanços com o catalisador, né? Graças a Deus, nossa legislação incorporou isso, todo automóvel tem que sair da concessionária com catalisador, que lá no final, lá no escapamento, vai sair só os gases inertes, CO2, água, nitrogênio. Né? Mas isso é recente, 15 anos, né? Menos até. Bom, mas estamos falando de energia. Vamos voltar lá para o nosso sistema. Então, não podemos esquecer o que é um processo endotérmico, como é que é o ΔH de um processo endotérmico. Lembrando, ΔH é positivo, maior que zero. O ΔH de um processo exotérmico é menor que zero, então ele é negativo. Aqui, inclusive, ó, mostrando aqui ó, a entalpia associada à combustão do gás metano. Ó, carbono e hidrogênio vai formar CO2 e água. Né? Até na última aula nossa, eu, inclusive, falei sobre a combustão, fiz lá a equação, né, o balanceamento. Vejam, tem a liberação de menos 890 quilojoules. Ah, professor, mas o senhor falou antes em quilocalorias, agora está falando em quilojoules. Porque joule é a unidade de trabalho. E calorias é a unidade de calor. Tá? Elas têm uma relação que eu vou falar logo a seguir. Mas o que eu quero que vocês observem aqui? Vejam só, toda vez que eu multiplico uma equação por um número, tenho que multiplicar reagentes, tenho que multiplicar produtos e tenho que multiplicar o ΔH. Porque agora as equações que nós vamos encontrar são equações ditas termoquímicas. Tem o calor associado na reação. Então, vejam, ó, se eu multiplicar por 2, ele multiplicou todos os integrantes. Só tinha um CH4 vezes 2, 2. 2O2 vezes 2, 4O2. 1 CO2 vezes 2A2 CO2. Duas águas vezes 2 dá 4. O ΔH, 890 vezes 2, 1780. Da mesma forma, se eu dividir por um número, tem que dividir todos os integrantes por esse número, inclusive o calor. Quando nós invertemos uma equação, o sinal inverte, porque num sentido ela tem um calor, no sentido contrário, o calor faz um caminho diferente. Então, se ela é exotérmica num sentido, será endotérmica no sentido inverso. Tá? E outra coisa importantíssima é o estado físico associado às substâncias. Cada estado físico tem um conteúdo energético diferente. Veja, tendendo ao gás, maior conteúdo energético. Tendendo ao estado físico sólido, menor conteúdo energético. Por isso que aqui, ó, água no estado gasoso, passando para água no estado líquido, libera 88 quilojoules. Tá? Por quê? Porque o conteúdo energético do gás ele é muito maior energia cinética, maior movimentação das moléculas, por isso ela tem um conteúdo energético maior. Opa! Isso por causa da expansão do gás que ele libera mais energia?
Da expansão do gás, exatamente, a tendência dele é ocupar todo o espaço que ele tiver livre, né? Então, porque justamente ele tem maior energia. Se você reduz essa energia, o que vai acontecer? Vai mudar para o estado líquido, que tem um volume bem mais reduzido, né? E até brincando com essa questão de expansão de gás, né? Nós temos uma máquina térmica nas nossas casas que é fantástica, né? Que é a questão da geladeira. A geladeira trabalha com gás e esse gás, eles comprimem ele e quando ele chega num determinado local da nossa geladeira, ele expande rapidamente. O que faz com isso? Ele rouba calor da vizinhança, que é o congelador. O congelador faz isso. Então, esse gás expandiu rapidamente, ele rouba esse calor, e aí ele meio que condensa e vai novamente para o compressor, vira gás novamente, né? Volta a sua pressão normal, volta para o compressor, é comprimido novamente, aí troca calor, né? Ele troca calor, e volta de novo comprimido, quando volta lá, expande novamente, tira o calor da vizinhança, que no caso é o congelador, por isso que a gente, pondo água no congelador, ela vai se transformar em gelo, porque vai estar tendo a energia calorífica dela sendo roubada, né? E aí, de líquido, ela passa para o estado sólido. A expansão tem essa capacidade, quanto maior a expansão, maior é o roubo energético da vizinhança, né, ou das substâncias que estão em contato. Bom, e aí nós vamos chegar na termoquímica especificamente, né? Valeu, Randolfo? Conseguiu entender ali a questão da... como é que mediram, né? Como é que se mede o calor? Existe um ramo chamado calorimetria, que é a medida das trocas de calor. No laboratório, nós temos lá algumas... elas são feitas através do que a gente chama de calorímetro. O calorímetro é um recipiente fechado que é projetado para este fim de medição da troca de calor. O ideal é que o calorímetro seja um sistema isolado para poder fazer a medição correta, né? E aí nós temos algumas características das substâncias. Primeiro, é o que a gente chama de calor específico. O que é o calor específico? Isso aqui é de cada substância. É a quantidade necessária de calor para elevar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama da substância. Então aqui, ó, joule por grama grau Celsius. Então, é quanto de energia para fazer aumentar em 1 grau, né, a temperatura de 1 grama dessa substância. E a outra é a capacidade calorífica, que é a quantidade de calor necessária para elevar 1 grau Celsius a temperatura de uma dada quantidade da substância. Ela é medida em joule por grau Celsius. Então, vejam, daí surgiu o quê? Que a capacidade calorífica vai ser igual à massa, né, vezes o calor específico. Então, aqui está, inclusive, mostrando, né, como exemplo, né, por exemplo, aqui o calor específico da água, que é 4,184 joules por grama grau Celsius, né, ele quer saber qual é a capacidade calorífica de 60 gramas de água. Então, quantos joules vai precisar para aumentar 1 grau? Aí, fazendo a continha, ó, da massa que foi dada, mais o calor específico, né, você encontra a capacidade calorífica de 60 gramas de água, que é 251 joules. Então, para aumentar 1 grau das 60 gramas, você precisa de 251 joules. Aqui nós temos a tabela mostrando o calor específico de algumas substâncias. Vejam aqui da água, né, 4,184. Vejam dos metais, são bem menores, né, do calor específico. Isso quer dizer o quê? Que você precisa de pouco calor, porque os metais têm uma característica que é condutibilidade térmica.
Então, à medida que você vai fornecendo calor, ele vai transmitindo esse calor na rede cristalina desse metal. Por isso que ele tem aqui, ó, uma capacidade calorífica mais baixa. O alumínio é 0,19, o ouro 0,129, quer dizer, ele é um dos mais baixos, ele transmite o calor muito mais rapidamente. Vejam a água e vejam o etanol, por exemplo, 2,46, tá? Um calor específico. Bom, se nós soubermos, então, o calor específico, né, a gente pode calcular a capacidade calorífica, né, o calor de uma determinada reação, através daquela formulazinha em que eu tenho MC delta T, né, que muitos traduzem lá quando estão lá no terceiro ano do ensino médio, né, se preparando para fazer Enem, que macete. Calor é igual a massa vezes a capacidade, o calor específico vezes a variação da temperatura. Mas por que usa essa equaçãozinha aqui? Porque nós utilizamos o calorímetro. Aqui, ó, é uma pressão constante, tá? Aqui foi feito, aqui é bem comum, né? Foi feito com o quê? Com 2 copos de isopor, né? Um agitador e aqui uma rolha que vede para não sair todo o calor, né? E um termômetro. Então, a mistura reacional vai aqui dentro, agita para poder reagir completamente, e você mede antes e depois a temperatura do sistema. Então, com a variação, você pode jogar, você tem que saber a massa, né, que foi utilizada, e aí você consegue calcular qual é o calor associado a essa reação. Vejam, esse tipo de calorímetro, ele é utilizado especificamente para reações que não sejam de combustão. Por quê? Porque quando é uma reação de combustão, você tem que usar a volume constante. Aqui tem alguns calores que você pode utilizar para esse tipo de reação, né, de calorímetro. Calor de neutralização, calor de ionização, calor de fusão, calor de vaporização, calor de reação, né, aqui como caso, né, o cloreto de magnésio mais o sódio. Agora, quando é combustão, não posso utilizar primeiro porque vai queimar, né, o isopor ali, né. Então, a gente usa o calorímetro chamado bomba calorimétrica, onde ele é um sistema totalmente fechado, em que ele vai ter uma câmara reacional, né? Veja que aqui está onde acontece o reservatório da amostra, está ligado por um fio de ignição, que vai iniciar essa reação. Aqui dentro do sistema vai ter o recipiente com oxigênio, porque combustão tem que ter o oxigênio. É vedado isso aqui, né? Aqui tem uma quantidade de água, tem o termômetro e tem um agitador mecânico. Por que isso tudo? Porque daí a gente não vai medir o calor da reação diretamente, mas sim indiretamente. Com o quê? Com o calor que vai ser usado para aquecer a água. Aquecer, por quê? Porque é uma reação exotérmica. Combustão vai liberar calor para a vizinhança. Aqui a vizinhança é a água. Então, você pode utilizar aquela formulazinha do Kimacete, né? Calor é igual a massa da água, no caso, vezes o calor específico da água, vezes a variação da temperatura. Veja, a reação tende a fazer com que aumente a temperatura. Tá? E assim, pode se usar aquela relação. Aqui ele está mostrando que todo calorímetro você tem que fazer um cálculo antes da capacidade calorífica, para depois sim você calcular corretamente o calor das reações. Bom, aí nós chegamos, já vimos como se mede essas reações, né? A grande maioria já foram medidas, nem todas, porque não existe como
fazer calorímetros para todas as reações, então a gente calcula por meios indiretos, que a gente já vai ver através da lei de Hess. Então, nós temos o que a gente chama de entalpia de reação. O que seria isso? É o calor que vai ser liberado ou absorvido durante o processo da reação. Então, como é que a gente calcula esse ΔH? A entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Tá? Mas eu não posso esquecer que existem certas condições que a gente tem que observar. Alguns reagentes ou alguns produtos, se forem formados, né, podem ter o que a gente chama de estado padrão, pode estar no estado padrão. O que seria estado padrão? É quando uma substância é uma substância simples e se encontra a 25 graus Celsius, 1 atm, ou 760 milímetros de Hg, no seu estado alotrópico mais estável. Nesse caso, nesse estado padrão, as substâncias simples vão ter uma entalpia igual a zero. Então, a gente já pode até prever, por exemplo, quem são as substâncias que não, com entalpia padrão? Né, zero, né? O oxigênio gasoso, o hidrogênio gasoso, o iodo sólido, o carbono grafite, o enxofre rômbico, e assim por diante. Vejam, todas são substâncias simples no estado padrão. Substâncias que não estão no estado padrão. O oxigênio líquido, por exemplo. Por quê? Porque a 25 graus Celsius ele é gasoso. Se está no estado líquido, é porque ele está numa temperatura diferente. O ozônio não é mais oxigênio, ó, é O3. Tá? O hidrogênio líquido, o iodo gasoso, ó, o iodo no estado a 25 graus e 1 atm, ele é sólido. O carbono diamante, tem o carbono grafite, mas no estado holotrópico ele pode ter também um outro, né, que é o diamante, ou o fullereno. Tem energias diferentes, não é mais zero, tem uma energia associada diferente. Tá? Então tem que tomar cuidado nessa hora, tem que sempre pensar, poxa, mas o oxigênio, a 25 graus ele vai ser gasoso, então ele tem entalpia zero. Né? Por exemplo, ferro. A temperatura ambiente, qual é o estado físico dele? Uma pergunta simples. Sólido. Sólido, exatamente. Então, ele vai ter entalpia zero se ele for sólido a 25 graus Celsius e 1 atm. Se ele tiver líquido, já não serve mais. Já tem entalpia diferente de zero. Tá? Isso serve para todos os metais, com exceção, por exemplo, do mercúrio. O mercúrio, ele vai ter entalpia zero associada quando ele for líquido, porque a temperatura ambiente, a temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm, ele é líquido, tá? Bom, nós temos alguns tipos de calor. Esses tipos, na verdade, estão associados ao tipo de reação que acontece. Então, o primeiro deles é o que a gente chama de entalpia ou calor, né, de formação. Sempre quando a gente fala em entalpia de formação, é para formar 1 mol da substância em questão. Então, vejam só. Olha só, a prata sólida é um metal, né? E vai ser entalpia zero. Por quê? Porque ele vai estar no estado de 25 graus Celsius e 1 atm, vai ser sólido. Cloreto de prata vai ter um ΔH de formação de 127 kJ para cada 1 mol. Peróxido de hidrogênio, né? Água oxigenada, na verdade é peróxido. Menos 187,6. O negativo quer dizer exotérmico. Né? Olha só, o monóxido de carbono gasoso, menos 110,5 kJ para cada 1 mol. Já o gás carbônico, menos 393,5. Vejam que são valores negativos, reações exotérmicas para formar isso. Ah, professor, mas como é que eu vou demonstrar isso? Como é que eu vou demonstrar esse valor? Deixa eu pegar aqui. A gente está falando, vamos pegar o CO2 ali. Certo?
Ele disse que para chegar no CO2, em 1 mol do CO2, ele vai ter que partir das substâncias simples no estado padrão. Quais são? Carbono mais oxigênio. O oxigênio no estado padrão, ele tem que ser gás. E o carbono no estado padrão, ele tem que ser o grafite. Né? Então, você coloca lá o graf. Tá balanceado? Não, aí tem que ver, ó. Então, preciso de, tá, né? Um carbono. 2, 2. Pronto. E o ΔH associado é aquele que está na tabela. Então, o ΔH, a bolinha lá em cima significa padrão. E o Fzinho lá, ó, é de formação. Então, o ΔH está na tabela, menos 393, é isso? Menos 393,5 kJ por mol. Esse é o ΔH. Essa é a equação. Ah, professor, vamos pegar um outro. Carbonato de cálcio aqui, ó, sólido. Então, ele é o produto, tem que formar um dele, cálcio, tá? E o carbonato, CO3. Vejam, ele é o sólido, tem um S aqui. Para chegar nele, precisa de quem? Dos componentes do estado padrão que formam essa substância. Então, precisa do cálcio no estado padrão, cálcio é sólido, precisa do carbono é o grafite, como a gente já viu ali antes. Vou botar um GR aqui. Mais o oxigênio. O2 gasoso. E aí você tem que fazer o balanceamento. Um cálcio, um carbono, mas tem 3 oxigênios. Aí você tem aqui uma pequena, quando tem um número ímpar, e a molécula tem 2 átomos, você coloca aquele número ímpar sobre 2, é uma regrinha, pronto, 3 meios. Por quê? 2 vezes 3, 6, dividido por 2, 3. Se for 1 meio, se for, mas só quando tenho 2 átomos na molécula, né? Vale para o O2, para o N2, para o H2 e assim por diante, tá? Então, quando a gente fala em formação, a gente está falando sobre isso, né? Vejam, e aqui ele está dizendo, ó, o alumínio sólido é 0, porque é uma substância que vai estar no estado padrão. O nitrogênio, N2 gasoso, também é 0, por quê? Porque vai estar no estado padrão. O I2 sólido. Se mudar o estado físico, já não está mais no estado padrão, aí tem uma energia associada. Ó, o oxigênio, um átomo de oxigênio, não está no estado padrão, porque o estado padrão é o O2. Então, ele tem uma energia, ó, positiva, é endotérmica. Então, quer dizer, para romper uma molécula, precisou dessa energia. O ozônio, O3, ó, ele tem uma energia também positiva para formar. Por isso que o ozônio não é estável a 25 graus em 1 atm. Aqui, por exemplo, né, ao nível do mar, né, ou até mesmo em Urupema, né, que é 1.400 metros acima do nível do mar. Ele vai ser estável em que região? Lá na estratosfera, né, numa das partes mais externas, né, da nossa atmosfera, em que lá ele fica estável, né, que é o que a gente chama de camada de ozônio, tá? Bom, então aqui ele está mostrando isso, ó. Um exemplo aqui é a molécula de água, ó. H2 gasoso, mais meio de O2 gasoso para formar H2O. Veja, sempre 1 mol da substância. O ΔH padrão de formação é menos 68,3 quilocalorias. Por quê? Porque é uma reação exotérmica. Se a gente fosse utilizar... Por que chegou aqui, né? Por que chegou nesse valor? Porque, ó, H do produto menos H do reagente. O produto menos os reagentes. Os reagentes são substâncias simples no estado padrão. Qual que é a entalpia? 0. Então, o ΔH padrão de formação é igual a H do produto, que no caso é da água. Por isso que é menos 68,3. É isso que ele está mostrando aqui, né? Um outro tipo de calor é um calor de neutralização.
neutralização é uma reação que acontece entre um ácido e uma base. E é muito utilizado, né? A gente utiliza isso direto, né? Vocês vão utilizar, muitas vezes, quando vão determinar a acidez, né? Do mosto, a acidez do vinho, né? Então, veja, um ácido forte com uma base forte forma sal e água. E libera uma quantidade que é padrão quando é um ácido forte. Menos 13,84 quilocalorias por equivalente grama. Então, esse aqui é padrão para o ácido forte, constante, 13,8 aproximadamente. Tá? Quando um dos integrantes já não é mais forte, né, não é totalmente dissolvido, né, ionizado ou dissociado, aí já baixa esse valor. Por exemplo, né, o ácido acético com hidróxido de sódio, o calor que ele vai liberar é muito menor. Por quê? Porque o ácido acético ele vai estar ionizado apenas 5%, no máximo, né, 5% das moléculas. Enquanto que ácido forte está acima de 90%. Né? Um outro tipo de energia é o que a gente chama de energia de ligação. Energia de ligação, como a gente já falou, é quando as ligações são traduzidas em energia. Por quê? Vejam só, é sempre associado com o rompimento da ligação. Então, o gás hidrogênio, para você romper essa molécula em 2 átomos de hidrogênio no estado gasoso, você precisa de 104,2 quilocalorias por mol. Vejam bem, para romper essa ligação, você precisa desse conteúdo energético. Sempre que eu vou romper a ligação, eu preciso fornecer energia. Quando a ligação se forma, ela libera energia. Tá? Isso é importante por quê? Porque quando a gente tiver uma reação, muitas vezes rompe-se ligações e geram-se ligações novas. Então, aqui tem uma tabelinha mostrando o conteúdo energético, já, ó, vejam, em quilocalorias e quilojoules, né? Então, carbono simples, carbono dupla, carbono tripla, carbono. Vejam que o conteúdo tende a aumentar, né? Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, flúor, cloro, bromo. Vejam que são ligações iguais, né? Entre elementos iguais. Iodo, carbono e hidrogênio, carbono e oxigênio simples, carbono dupla, oxigênio, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio flúor, hidrogênio cloro, hidrogênio bromo, hidrogênio e iodo. E aqui um pequeno exemplo, né, que é o carbono, o CH4, mais o oxigênio formando CO2 e água, que no caso é uma combustão, né, a combustão do metano. Podemos ter um calor de combustão, só que o calor de combustão você tem que calcular muitas vezes, né. Então, vejam, como é que a gente vai analisar? A gente não pode esquecer que o CH4 é o carbono que faz 4 ligações com outros hidrogênios, ó, com 4 hidrogênios. O2 o oxigênio faz dupla ligação com outro oxigênio. O 2 da frente indica que sim, que nós temos 2 moléculas. Então, quando eles se juntam, eles vão se transformar em outras substâncias, que é o CO2, C dupla O, e 2 moléculas de água. Vejam que já mudaram as ligações. Então, na hora de calcular, vejam bem, indo lá para a tabelinha, né, eu tenho 4 ligações do tipo carbono com hidrogênio, que vão ser rompidas. Por quê? Porque ele é reagente. 2 ligações do tipo O dupla O, então, também vão ser rompidas. E tenho 2 ligações do tipo C dupla O, que vão ser geradas, formadas, porque são produtos, os produtos são formados, e 4 ligações do tipo HO, que também serão formadas quando as moléculas de água vão ser geradas. Então, o que a gente observa? Ligação rompida é ΔH positivo. Ligação negativa ligação formada é ΔH negativo. Então, está aqui, ó, 4 do tipo carbono e hidrogênio.
o sinal positivo, eu não coloquei, né, porque é positivo, mais duas ligações do tipo O dupla O. Duas ligações do tipo O. Mais, estou somando tudo, né? Duas ligações do tipo C dupla O. Olha o sinalzinho já, ó, negativa. Por quê? Porque ela vai liberar o excesso. Mais quatro ligações do tipo HO. HO menos 423. Então, no cômputo geral, ó, eu vou somar as positivas, vou somar as negativas e depois eu vou descontar. Me deu que é um valor negativo. Confere. Por que confere que é negativo? Porque é uma combustão. Combustão é um combustível que reage com oxigênio, gerando produtos, né, CO2 e água, e calor. Então, que está demonstrando isso, por isso que o conteúdo final, né, o ΔH dessa reação é negativo. Esse é um exemplo, né, mas a gente depois pode ver outros para vocês praticarem. Bom, falei desses calores e tal, mas existem certas reações que a gente não consegue calcular através do calorímetro. Não dá. Então, a gente faz um cálculo indireto. Como? Através do que a gente chama de lei de Hess. Então, o calor absorvido ou liberado numa reação, ele independe dos caminhos que possam ter reações intermediárias. Ele só depende do conteúdo inicial, ou seja, dos reagentes, e final dos produtos. Tá? Então, a gente não pode esquecer, primeiro, quando se inverte uma equação, se inverte o ΔH, o sinal do ΔH. Quando se multiplica uma equação por um número, tem que multiplicar todos os integrantes da equação, inclusive o ΔH. Então, ó, observe aqui, ó, o carbono grafite, né? O carbono grafite mais oxigênio formando monóxido de carbono. Monóxido de carbono é uma substância tóxica, né? Então, ele é, inclusive, mortal. Por quê? Porque ele se combina de forma irreversível com a hemoglobina. Então, na combustão do grafite, olha só aqui, a gente quer saber qual é o calor associado com essa formação do monóxido. Mas a gente sabe que o carbono grafite mais oxigênio formando CO2 liberam, tem um ΔH de reação de menos 393,5 kJ. O monóxido de carbono com oxigênio formando CO2, menos 283 kJ por mol. Então, se eu rearranjar essas duas equações, eu consigo calcular o ΔH dessa reação aqui. Para isso, eu tenho que ver o quê? Tenho que, primeiro, ó, eu tenho que cortar o CO2. Como é que eu faço isso? Invertendo a letra B, ó. E aí, ó, o CO2 vai formar monóxido mais meio de O2. Depois disso, o que a gente faz? A gente vai manter a primeira, inverteu a segunda. A gente soma como se fosse uma conta algébrica. Lembre-se, a gente inverteu e inverte o sinal daquela equação que a gente inverteu. Então, ó, aqui tem um oxigênio, do outro lado tem um meio oxigênio. Então, lados opostos, subtrai. Então, vai ficar meio O2 no lado que tem mais. Carbono grafite mais meio de O2. CO2, um CO2, um CO2. Corta. Vai sobrar o monóxido de carbono. Então, veja, nós chegamos nessa equação. O que a gente faz com o ΔH? Conta algébrica normal. Pega e subtrai e dá o sinal do maior. Então, ficou menos 110,5 kJ. Então, vejam, o carbono grafite mais meio de O2 forma monóxido de carbono e libera menos 110,5 quilocalorias. Aí vocês podem perguntar, professor, mas por que não dá para fazer essa equação no calorímetro? Porque ele não vai parar em monóxido de carbono. Né? Ele vai direto a CO2. Então, não sabe qual é essa intermediária. Se a gente observar aqui ó, no gráfico, o carbono grafite mais oxigênio, ó, ele vai
formar o monóxido de carbono mais meio de O2, só que ele é uma, vamos dizer assim, intermediária. Ele vai ter energia suficiente para chegar no dióxido de carbono. Mas vejam, ó, ele é uma etapa intermediária, o ΔH a gente acabou de calcular, né, menos 110,5 quilocalorias. Quer dizer o quê? Que libera essa quantidade de calor. Aqui tem um exemplo 2, em que nós temos aqui, ó, carbono grafite mais O2, formando CO2, hidrogênio mais meio de O2, formando água, e a combustão do gás metano, né? Metano mais 2O2 forma CO2 mais 2 moléculas de água. Vejam aqui essas equações nós conhecemos. Aí ele quer saber qual será o ΔH para gerar o gás metano, a partir do grafite e do hidrogênio. A gente não sabe. Então, o que eu posso fazer? Arrumando essas equações, essas 3 equações, eu posso chegar nessa equação aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer? Bem, carbono grafite está no lugar, hidrogênio está no lugar, metano não está no mesmo lugar, então tenho que inverter a equação 3. Ah, o hidrogênio aqui, ó, eu preciso de 2 hidrogênios, lá só tem um na equação. Opa, então eu tenho que multiplicar por um número que dê 2. Então, multiplicar por 2. Só que lembrando, tem que multiplicar toda a equação. Então, quando a gente faz isso, ó, multiplicar a reação do hidrogênio por 2, inverter a reação 3, a gente vai chegar nesse esquema aqui, ó. A primeira mantém-se, a segunda a gente multiplicou tudo por 2, inclusive o ΔH, e a terceira a gente inverteu. Depois que faz isso, eu vejo que eu posso simplificar, ó. 2O2 no reagente, 2O2 no produto. Corta. Dióxido de carbono no reagente, dióxido de carbono no produto. Simplifica, corta. 2 moléculas de água no produto, 2 moléculas de água no reagente. Também corta. O que sobrou? Carbono grafite, 2 hidrogênios no reagente, que vai formar metano, a equação que eu quero. O que eu faço agora com o ΔH? Eu vou somar, né, os que têm o mesmo sinal e descontar depois o que tem sinal contrário. E deu um ΔH de menos 74,5 quilojoules. Então, para formar essa reação, precisou desse ΔH. A lei de Hess, então, ela ajuda a calcular o ΔH de reações que a gente normalmente não pode medir através de um calorímetro. Tá? Então, é isso que a gente teria para falar sobre termoquímica. Termoquímica, na verdade, é como identificar e, muitas vezes, calcular, né, o calor associado às reações químicas. Isso é muito importante, por quê? Porque daí a gente consegue fazer balanço de energia, né, que é necessário muitas vezes em plantas de indústria, né, ou até mesmo para a gente prever, opa, esse tipo de reação é endotérmica ou exotérmica, né? Se a gente for olhar, por exemplo, para a fermentação, né, já que nós estamos na viticultura, enologia, o processo de fermentação é um processo em que as leveduras, elas precisam de calor, né? Elas precisam de energia. Então, elas fazem a fermentação e há uma liberação de energia, uma geração de energia ali. Por quê? Porque elas precisam para crescer, né? Só que parte é perdida na forma de calor. O que isso vai fazer? Pode aumentar a temperatura do sistema. E aumentar a temperatura do sistema é bom para o vinho? Não, né? Não é bom para o vinho. Então, em muitos casos, você tem que fazer um resfriamento da tua cuba de fermentação, né? Então, você tem que prever essas questões. Claro, muito frio é bom? Também não, porque daí inativa as tuas leveduras, elas não crescem, então elas ficam ali, né, não vão ter o crescimento ideal para fazer a fermentação adequada. Então, tudo isso a gente pode prever com a questão da termoquímica, tá? Perguntas? Chegamos ao final, então, do nosso livro aqui. Peço que vocês leiam com mais
tranquilidade, vejam certinho. Nós temos aqui 2 atividades. Uma é uma palavra cruzados, que é justamente para reforçar certas palavras, né, certos conceitos, e aqui um questionário sobre atividade termoquímica, tá? Aqui tem um material complementar, tá, para vocês clicarem e darem uma olhada, é uma aula, né, um material que é importante para reforçar os conceitos, tá certo? Bom, então, essas 2 atividades, elas têm como é do nosso costume, uma semana para vocês fazerem essas 2 atividades, tá? Então, provavelmente uma vale 3, a outra vale 7, né? Ou 4, a outra vale 6. Peço, então, a vocês que leiam, assistam os vídeos, reforcem bem esses conceitos de energia, porque ele é importante, vai ser importante daqui para frente, tá? Porque vocês vão começar lidando com quer dizer, lá na frente vocês vão lidar muito com a questão da prática, né, enológica, e na prática enológica requer esses cuidados, né, com a questão termoquímica. Dúvidas? Acredito que as dúvidas vão vir à medida que vocês vão lendo os materiais. Estou disponível no WhatsApp, né, então é só, se não for imediatamente, mas logo em seguida eu dou uma resposta sempre a todos aqueles que me questionam, né, e que apresentam suas dúvidas. Pode falar. Eu só peço que o pessoal não saia da sala ainda, porque eu quero dar uma olhadinha lá nos nossos participantes, né, porque a minha chamada, eu fiz uma maneira de chamada lá e sumiu. Davi, Denise, Ivone, Isabela, Jackson, João, Karine, Larissa, Leonan, Lilian, o Thiago e o Paulo. Beleza. Alguém quer fazer algum comentário? Acho que é estudar, né? Tem que estudar, Paulo, tem que estudar bastante. Professor, a atividade da aula de reações, de quarta passada, tem que entregar hoje, né? Até as 23h55 está aberto ainda o sistema. Tá. As outras eu vou manter aberta até o dia 16, tá? Quem tiver alguma dificuldade, me fala, professor, a gente estuda aí, manter as aulas abertas. Randolfo, quer mais alguma coisa? Está com a mãozinha levantada ainda? Não, tá tranquilo. Eu queria saber mais essa parte técnica, assim, igual foi passado hoje, se tem como buscar esse conhecimento por fora, ou para voltar a exercitar a fórmula, né? Porque a gente sai do ensino médio, não pratica, esquece tudo, né? Se tem outros canais, ou pelo material que é dado, os vídeos e a parte teórica, a gente consegue exercitar isso, né? Se você não pratica, você acaba esquecendo. Sim. Não, mas consegue sim. Com os exercícios, ele consegue sim, tá? Não é nada muito difícil, não. E quando vai chegar lá na prática, que você vai se deparando com o que eu acabei de falando ali na viticultura, já existem meios de você calcular isso, de você dimensionar isso para o volume que você vai usar, né? Então, já foi tanta tentativa e erro, né? Não podemos esquecer que a viticultura e a enologia, né, ela é milenar, né? Se tem aí indícios de fermentação de mais de 7.000 anos. Então, com tanta
tentativa e erro, hoje a gente já tem uma ciência mais apurada para prever esses tipos de coisa aí, tá? Então, e mais a colaboração entre as ciências, né? Vejam, vocês têm que estar estudando química, vocês têm que estudar um pouquinho de física, vocês têm que estudar um pouquinho de agronomia, então, tudo isso vai contribuindo para que vocês sejam um profissional com uma visão mais aberta, né? Não muito fechada das coisas, porque quando a gente se fecha num mundo só, aí a gente perde oportunidades, né? Então, é por isso que vocês têm esse leque, né? Muitas vezes as pessoas não gostam, né? Ah, pô, tem que estudar química, tem que estudar isso, tem que estudar aquilo. Por que eu tenho que estudar, por exemplo, organização, né, de empresas, né? Ou empreendedorismo? Para que eu tenho que ter isso? Oportunidades, elas sempre surgem, né? Então, depois você delega isso para uma pessoa que não é lá muito confiável e você não vai ter frutos, vamos dizer assim, para não dizer outra coisa, né? Então, aproveitem ao máximo as unidades curriculares que vocês têm, mesmo sendo chata, muitas vezes, mesmo sendo assim, não muito legais, né? Pô, final de semana tem que ler isso, meu Deus. Aproveitem os sabores do nosso curso, que com certeza vocês vão colher frutos muito bons, né? Tá certo? Eu agradeço, então, a todos. Se não temos pergunta, não esqueçam, sábado, temos um encontro às 14 horas, tá? Para aula de cinética química. Tá certo? Ok. Obrigado, professor. Tchau, tchau, um abraço. Então tá certo. Tchau, tchau, professor. Boa semana, até sábado. Boa semana, até.